Os filhos de Adão se multiplicaram, dando origem aos primeiros povos e civilizações sobre a terra. A humanidade, entretanto, carecia de conhecimento. Para os humanos tudo era uma novidade, e era aí que os caídos se aproveitaram. Os caídos tinham poder e conhecimento, afinal são anjos, seres espirituais, e viveram no reino do Pai. Frente a eles o ser humano era facilmente manipulável. Os caídos perceberam que o ser humano era totalmente susceptível aos desejos da carne. Ele buscava formas de prazer, sobreviver, se alimentar, caçar, dentre outros. Vendo isto, os caídos começaram a ensinar aos seres humanos práticas e conhecimentos ocultos. Ensinaram desde a fabricação de armas, ao conhecimento dos astros, ensinavam a manipular metais, a fabricação de espadas, lanças, escudos, a arte da guerra. As mulheres ensinavam a se embelezar, conhecimento de ervas e até magia. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazar ensinou todos os sortilégios, e divisores de raízes. Varmez ensinou a solução de sortilégios. O Barcaial ensinou os observadores das estrelas, astrólogos. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia, e Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Os caídos ensinaram ao ser humano todo tipo de pecado e sortilégio, desde a guerra, até feitiços, e com isso o pecado só aumentava. Além disso, os caídos queriam ser adorados pelos humanos e para isso se transfiguravam sempre que levavam conhecimento a algum povo. Foi assim que nasceram todos os deuses do passado. Os caídos se transfiguravam de seres superiores, seres evoluídos, extraterrestres e deuses, e exigiam algum tipo de adoração e sacrifício em troca do conhecimento por eles instruídos. Em praticamente toda a cultura antiga da humanidade se nota a presença desses deuses, os quais apareciam aos ancestrais dessas culturas, para repassar conhecimento nas mais diversas áreas. Os caídos almejavam criar seu reino nessa terra, onde os seres humanos seriam seu povo e os caídos seriam seus deuses, já que para eles os humanos eram seres inferiores, e, portanto, deveriam ser subjugados. Israel queria se igualar ao Pai, almejava ser adorado, exaltado. O tão sonhado reino de dominação que ele não conseguiu criar no reino celeste ele queria construir aqui nessa terra. Israel e os demais caídos começaram a construir reinos pela terra, os chamados reinos pré-diluvianos. Tais reinos contavam com megaestruturas, a fim de mostrar imponência e poder dos caídos perante a humanidade. Isso incluía mega-monumentos antigos, como as pirâmides, obeliscos e esculturas monumentais, monumentos que com toda a tecnologia atual é impossível serem recriados e suas construções são um mistério para especialistas, sendo impossíveis de serem construídas por humanos comuns em tempos primitivos, onde não tinham acesso a ferramentas complexas. Vocês viram a nova descoberta nas pirâmides? Encontraram túneis, cilindros que têm centenas de metros de profundidade, circulados por algum tipo de espiral, e lá no fundo se ligam com uma caixa que tem 80 por 80 metros. Isso já anula completamente toda a mentira que contam pra gente sobre o passado. Esses reinos contavam com alta tecnologia para a época,
pinturas e esculturas egípcias e de outras culturas, revelam artefatos misteriosos que se assemelham muito com objetos do cotidiano atual, o que demonstra que tais civilizações eram muito avançadas a seu tempo. Os caídos queriam criar reinos utópicos, com alta tecnologia, monumentos colossais. Queriam demonstrar que poderiam criar um reino semelhante ao do Pai nesse mundo. O plano de Israel era criar um reino aqui neste mundo, e para isso se utilizou de complexos monumentos e estruturas. Além disso, eles tentaram manipular a criação do Pai, por meio de cruzamentos genéticos de espécies diferentes, resultando em bestas e gigantes. Queriam a todo custo criar seu próprio povo, manipulando e adulterando toda a criação do Pai. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa também tem ensinado sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado. E têm descoberto crimes a elas. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam. E queixam-se até ao portão do céu. Toda esta alteração genética, bem como a hibridização de animais e humanos, deu origens a bestas, seres meio humano meio animal, assim como animais mutantes, de duas cabeças, ou outras deformidades, seres que contrariam totalmente a criação do Pai. É por isso que é chamado besta, pois é uma criatura modificada à originalidade estabelecida pelo Pai, assim como Azazel se transfigurou com partes de animais, dando origem à besta Baphomet. Lembrando que somente o Pai tem o poder de criar algo do zero, assim como dar a vida. Além disso, os caídos não podem se relacionar sexualmente com um ser humano, já que são seres espirituais, não possuindo corpo físico nem órgão sexual. O que os caídos fizeram foi uma modificação genética e hibridização, a fim de determinado ser nascer modificado, mais forte, alto, com outra aparência, com mutação, etc., assim como é feito atualmente pela ciência corrupta deles, alterando todo tipo de criatura e alimentos. Note que em diversos filmes, séries e mitologias são retratadas as figuras de gigantes, elfos, anões, ciclopes, bestas, etc., pois todos fazem referência a esses seres modificados pelos caídos no passado. Mas algo deu errado, os caídos não conseguiram controlar a humanidade e seus reinos utópicos tiveram de ser destruídos. Os caídos encheram toda a terra de pecado, corrompendo toda a humanidade com conhecimentos perversos e destrutivos, o que gerou um verdadeiro caos sobre a terra, levando seus reinos ao total desequilíbrio, ao ponto de não mais conseguirem os controlar. Manuscritos antigos como o relato de Crítias, um dos últimos diálogos de Platão, revela o que pode ter havido em um destes principais reinos, a lendária e misteriosa Atlântida. Sua decadência proveio do desequilíbrio entre a evolução moral e a material. O orgulho do poder e da ciência gerou o egoísmo e a opressão. O luxo engendrou a sede das riquezas. Os freios morais relaxaram-se e os apetites à solta, de braços com a magia negra trouxeram a idade da besta. Reinaram os instintos. Devassidão e barbárie dominaram a sociedade. A anarquia instalou-se. E o dilúvio e os cataclismos, lançados pelos deuses irritados, pouco a pouco foram destruindo aquele grande império, até que, 9564 a.C. sobrou na mais pavorosa catástrofe. Segundo a lenda, a Atlântida teria sido uma ilha vastíssima, perto das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, e fora habitada pelos Atlantes. Estes, regidos por leis justas e riquíssimos, eram uma civilização muito avançada, e tinham empreendido a conquista do mundo mediterrâneo, com portas de ouro em sua cidade principal, uma rede complexa de aquedutos, navios e pirâmides colossais. Conta-se que sua arte nem se comparava com a egípcia, tal formidável era. Mas, com o decorrer do tempo, abandonaram o princípio divino e passaram a ser dominados por humanos, tornando-se ávidos de poder. Foi então que começou a decadência. Zeus, o deus do Olimpo,
decidiu tomar providências e promoveu uma reunião com todos os deuses. Durante um dia e uma noite horríveis, todo seu exército foi tragado de um golpe pela terra, e ainda a ilha de Atlântida afundou no mar e desapareceu. Em outro relato Platão diz: por muitas gerações, enquanto a natureza divina durasse neles, eles foram obedientes às leis, e bem fiéis aos deuses. Tão bom quanto foram no início, tornaram-se irremediavelmente malignos, com uma luxúria desenfreada por poder e riqueza que levou a uma forte sede de conquista. Ao que parece, os atlantes foram fiéis aos caídos até certo ponto, onde passaram a ter total avareza, e dominados por desejo de poder e luxúria, se tornaram totalmente rebeldes aos caídos e a qualquer tipo de dominação, querendo eles serem os dominadores de tudo. Poucos resquícios sobraram destes reinos, somente histórias de como eles seriam. O Egito Antigo, Atlântida, dentre outros, foram todos apagados da face da terra. Os caídos não possuem a sabedoria do Pai ao tentarem alterar a criação, e o excesso de conhecimento ao qual deram a humanidade acabaram fugindo ao controle, restando apenas salvar o que não estava corrompido e destruir tudo o que modificaram. Nesse momento os caídos se utilizam de Noé, e com a ajuda da arca salva os animais e seres humanos que não foram corrompidos por seus ensinos e práticas, o restante da humanidade rebelde e corrompida, além dos gigantes e bestas, que não obedeciam mais aos caídos, mas foram dizimados pelo dilúvio enviado por eles. Além disso, foram os caídos que construíram tal arca, pois dadas as enormes dimensões da mesma, seria impossível somente Noé, já velho e seus 3 filhos a construírem sozinha, além do fato de que sua construção exigiria alto conhecimento de engenharia, a fim de abrigar tantos animais e tripulantes. Ajudar este homem. Éramos luz. Não era nossa função interferir, mas preferimos tentar ajudar a humanidade. E quando desobedecemos o Criador, Ele nos castigou. Mesmo assim, ensinamos à humanidade tudo o que sabíamos sobre a criação. Com a nossa ajuda, os homens se alçaram do pó e se tornaram grandes e poderosos. Mas depois, eles transformaram nossas dádivas em violência. O dilúvio foi mandado pelos caídos, a fim de destruir todos os povos rebeldes, que não mais obedeciam às suas ordens. Por isso escolhem Noé, o qual ainda mantinha obediência a Israel. Além disso, Noé descendia de sua linhagem escolhida desde Caim. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O Pai, em sua onisciência, amor e sabedoria, jamais se arrependeria de sua criação, tampouco a destruiria por medida desesperada, caso contrário teria destruído primeiramente a Israel e demais anjos rebeldes. O responsável pelo dilúvio foi Israel e demais caídos, o qual se arrepende de ter dado poder à humanidade e criá-la segundo seus instintos perversos, bem como as bestas criados por eles, gerando maldade, rebeldia e caos sobre a terra, ao ponto dos caídos não mais conseguirem controlá-los, restando apenas exterminá-los. É por isso que os caídos destruíram tanto a humanidade como os animais, pois tanto humanos e animais sua grande parte foi modificada, dando origem a bestas, feras e seres incontroláveis, restando apenas criar um grande reset, salvando a pequena parte da humanidade dos animais que não estavam corrompidos, mas que estavam em sua forma original da criação.
Agora compare este trecho bíblico com outro relato sobre a destruição de Atlântida. Zeus, que governava de acordo com a lei, e é capaz de ver em tais coisas, perceber que uma raça honrada estava em uma situação lamentável, e que queria infligir punição a eles, para que eles pudessem ser corrigidos e melhorarem, reuniu todos os deuses em sua habitação mais sagrada, que está colocada no centro do mundo, contemplando todas as coisas criadas, e quando todos estavam juntos, então ele falou o seguinte. O relato termina quando Zeus, ou seja, Israel na presença dos demais caídos, todos em uma habitação no centro do mundo, decide tomar uma decisão acerca da rebeldia dos seres humanos, decisão esta que foi a destruição total dessas civilizações por meio do dilúvio. O relato do dilúvio também é mencionado em diversas outras culturas, como a chinesa, grega, suméria, maia, dentre outras. A história sobre o dilúvio na China conta que o herói Yu, com a ajuda de deuses e seres sobrenaturais, conseguiu controlar as águas e salvar a população. Yu, com a ajuda da deusa Nukua, escavou canais para controlar a inundação. Na mitologia maia, o homem surgiu após 2 grandes dilúvios que destruíram as primeiras versões humanas. Os deuses tentam criar seres humanos perfeitos, mas fracassam em suas primeiras tentativas. Eles criam seres de barro e de madeira, mas essas criações se mostram imperfeitas e desobedientes. Então, os deuses decidem enviar um grande dilúvio para destruir esses seres imperfeitos e começar de novo. Na mitologia grega, o mito do dilúvio conta a história de Deucalião e Pirra, que sobreviveram a um dilúvio enviado pelos deuses para punir a humanidade. Após o dilúvio, o casal repovoou a terra, simbolizando a resiliência humana e a capacidade de renascimento. Nos Vedas hindus há a história de Manu, um rei da Índia, que é avisado por um avatar do deus Vishnu, que assume a forma de um enorme peixe, e ordena que ele construa um barco com o qual ele é salvo da destruição. Na mitologia persa, o deus Aura Mazda ordena que o primeiro homem, Jamshid, se esconda em uma caverna com seus melhores homens, animais e plantas, porque o mundo será destruído por um dilúvio por Ahriman, o deus do mal. Veja que em todas essas culturas cita deuses como sendo responsáveis pelo dilúvio, além do fato de que alguns desses deuses ajudaram os seres humanos a escaparem do mesmo. Mas no relato de Noé, é somente um Deus, já que Israel havia se colocado como único Deus perante ele, diferente das culturas politeístas, onde todos os caídos eram adorados como deuses. Não foi somente Noé e sua família que escaparam do dilúvio, vários outros povos nômades escaparam ao dilúvio, muitos desses se abrigando em cidades subterrâneas em rochas, a exemplo a milenar cidade de Derinkuyu, localizada na Turquia. Tal cidade fica a mais de 85 metros abaixo da superfície e inclui 18 níveis de túneis, que podia abrigar por meses até 20.000 habitantes de cada vez. É a maior cidade subterrânea escavada do mundo, onde sua construção é um total mistério. Além disso, na própria Bíblia cita a existência de gigantes que escaparam do dilúvio e que deram origem a povos. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O relato bíblico foca em Noé, pois dele segue a descendência da serpente, assim como Caim serviu a ele no princípio, agora sua descendência também o servirá. A mim e aos meus filhos. O legado agora é de vocês. Será a tarefa e a responsabilidade de vocês. Então eu lhes digo: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. Além disso, Noé era bisneto de Enoque, o qual era o próprio Azazel, que possuía o corpo de Enoque, a fim de se manifestar à humanidade. É por isso que Enoque é tido como o homem que andou junto com Deus, com o relato de que foi levado aos céus, bem como escreveu acerca do mesmo.
pois era Azazel no corpo de Enoque, relatando sua vivência no reino, antes de se rebelar e ser expulso. E assim como Azazel escolhera seu bisavô, Israel escolhe seu bisneto Noé, o qual descendia da linhagem escolhida dos caídos, motivo pelo qual Noé ofereceu sacrifício a Israel, assim como fizera Caim. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. E após o dilúvio os caídos reconstruíram seus impérios, a começar pela Suméria, partindo para toda a Mesopotâmia, Egito, e toda a terra, se apresentando como deuses e exigindo culto e adoração, através do medo e submissão.